e muita responsabilidade. Eu não sei quando que as minhas pernas vão parar de tremer quando eu subo, mas orem por mim. Os cultos de quarta-feira têm sido cultos de estudo da palavra. Então a gente vai se aprofundar um pouco na palavra. Então, tome a sua caneta, seu papel e anote. Anote aquilo que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Fui desafiado a falar de um tema que ele requer, na verdade, alguns estudos, não somente um, mas vamos tentar resumir o máximo. Sobre o tema de hoje, eu quero voltar um pouquinho na nossa história, porque a palavra de hoje é para quem conhece o Senhor Jesus. Então vamos reviver a nossa caminhada com o Senhor. Nós fomos, com certeza, esperados pelos nossos pais. Eles engravidaram, nós nascemos, nós crescemos, nós estudamos, namoramos, formamos, casamos e vivemos de acordo com as nossas vontades, nossos pensamentos, com nossos desejos. Isso é comum porque eu fui assim. A gente vive conforme aquilo que agrada o meu coração, porque eu não conhecia o Senhor Jesus antes. Então, aquilo que para mim era correto, eu fazia. Eu pecava de forma gratuita, diversas formas e maneiras, e de repente eu ouço a mensagem do Evangelho. Através do Espírito Santo, eu sou levado a reconhecer o senhorio de Cristo em minha vida. E aí as coisas começam a tomar uma outra direção. E é bem aí que eu queria que a gente falasse hoje, sobre uma nova identidade, uma nova caminhada com Deus. Até esse ponto que eu falei, eu creio que a maioria de nós viveu, na verdade, né? Mesmo aquelas pessoas que nasceram em berço evangélico, a natureza adâmica nos leva a caminhar por caminhos que a gente não gostaria. E aí, quando nós conhecemos o Senhor Jesus através do processo da justificação, que o pastor Joel já falou aqui em outras quartas-feiras, aonde ele se dá quando você é julgado, condenado, e você precisa pagar uma sentença. E nesse tribunal, Jesus Cristo aparece como nosso Redentor e Ele nos justifica. Ou seja, Ele pega as minhas falhas, os meus pecados, e toma para si e nos dá a justificação dele. O passo seguinte é o assunto de hoje, que é a santificação. E aí eu vou começar com uma pergunta: você é santo? Pergunta para a pessoa que está do teu lado: você é santa? Você é santo? Uma pergunta que nos faz pensar um pouco sobre esse tema. Eu fui levado, assim que eu me converti, a pensar sobre a santidade de uma forma diferente. A gente achava que deixar de assistir a televisão, porque televisão é coisa do capeta, assim falavam as pessoas, mas não é a televisão. Alguns programas realmente são usados pelas trevas, mas a televisão em si não é. Então eu fui ensinado que a televisão não nos permite ficar santo. Fui também ensinado que jogar bola é pecado. Jogar bola te afasta da santificação. E assim foram tantas coisas que foram inventadas pelo homem
dizendo que aquilo tira dele a santificação. Mas hoje você vai sair daqui entendendo que não é assim. Se você se permitir que o Espírito Santo fale, ele vai ministrar ao seu coração e retirar tudo isso e mostrar realmente se você é ou não santo. Porque essas coisas que o homem cria nada mais é do que religiosidade. E nós sabemos bem que a religiosidade, ela não traz vida. Pelo contrário, ela mata a pessoa que está no caminho querendo buscar o Senhor. A religiosidade mata. Porque se essas coisas que a gente acha que afasta de nós a santidade, elas fossem realmente válidas, ela ia tirar de nós a mentira, a inveja, a fofoca, a cobiça, e elas não têm o poder de tirar. Não tem. Então é nulo, não existe. A boa notícia que a Bíblia nos traz é que você é santo. Você é santo. Jesus Cristo, Ele nos justificou, nos salvou, e não por causa de nós, mas por causa dele. Nós somos santos. E alguns versículos da Bíblia comprovam isso. Alguns livros de Paulo, o começo dele, ele fala sobre a santidade daqueles que andam no caminho. Antes, o cristão era chamado assim, aquele que anda no caminho. Então, lá em 2 Coríntios, por exemplo, fala: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Coríntio, juntamente com todos os santos de toda a Acácia. Em Efésios 1:1, Paulo fala: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Olha os santos aí novamente. Lá em Filipenses 1:1, ele fala: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipe, juntamente com os bispos e diáconos. Se Paulo fosse escrever uma carta para a segunda igreja, ele ia falar: Paulo aos santos da segunda igreja batista em Palmas. Então, se alguém perguntar para você se você é santo, não duvide. Você é santo. Às vezes, eu tive muita dificuldade lá atrás de aceitar isso, porque a gente pensa logo: mas eu, santo, eu sou pecador. E quem disse que o santo não peca? Na Bíblia não existe. Porque vem a justificação com a salvação, depois disso vem a santificação. A santificação, na verdade, ela é uma obra inacabada, a santificação. Nós estamos num processo onde nós vamos nos permitir que o Espírito Santo tire tudo aquilo que nós herdamos do nosso Adão, natureza pecaminosa. Tudo aquilo é a santificação. A glorificação, aí sim, nós não vamos pecar mais, mas aí a gente vai estar na glória com o Senhor. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós somos santos, caminhando em santidade, e tropeçamos e caímos, mas nos levantamos, porque o santo, ele não tem prazer no pecado. Não tem. Se você tem prazer no pecado, cuidado. Você precisa reconhecer em Jesus o sacrifício dele na cruz, para que você seja justificado. Porque o santo, ele peca, mas ele chora porque ele pecou. Ele se arrepende e ele quer voltar atrás. O texto base está lá em 1 Coríntios. Mas antes disso, a palavra santidade, sagrado, em hebraico,
é Gadosh, e santo é Godesh, que é santidade. Significa basicamente separação do que é comum ou impuro. Guardem isso. Separação do que é comum ou impuro. E a consagração a Deus. Quando a gente fala o que é santidade, nós já ouvimos tanto isso, é separado. E é mesmo separado. Mas separado do quê? De tudo aquilo que é comum, de tudo aquilo que é impuro. E na nossa geração, nós somos tão fortemente bombardeados por tudo aquilo que é comum. É mais comum aquilo que não agrada a Deus do que é. Então, é a separação de tudo isso. Em 1 Coríntios 1:2 diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. É interessante que esse versículo, ele fala que nós somos santificados, mas ele diz também que nós somos chamados para sermos santos. É bem aí que nós nos perdemos. Se nós somos santos, por que nós precisamos ser separados para sermos santos? Vamos entender agorinha. A santificação, quando ele fala santificado, é o processo inicial. Ou seja, Jesus Cristo, quando morreu na cruz e pagou o meu pecado, ele te justificou. Eu vesti a roupa dele de santificação, de justo, e ele pegou a minha imundícia. Pronto. Nós somos santificados. Mas somos também chamados à santificação, que é o processo que todo crente, que todo servo de Deus precisa caminhar dia após dia. Que nesse caso é uma santificação progressiva, chamados para serem santos. Quando a Bíblia usa o termo santificados em Cristo Jesus, não fala de algo que está acontecendo, mas sim que já aconteceu no passado. A justificação, que é a nossa santificação, ela tirou a culpa do pecado. São duas coisas, a culpa e o poder do pecado. A culpa foi tirada. Nós éramos condenados a uma morte, mas o justo juiz nos retirou essa sentença através de Jesus, e aí ele tirou a culpa. Pronto, você não é mais culpado. Agora, a santificação, ela tira o poder do pecado sobre a minha vida e a sua vida. A santificação, é por isso que a igreja bate tanto nessa tecla: buscai ao Senhor, leia a palavra, jejue, porque a carne é fraca, ore ao Senhor, se afaste do mal. Isso se chama o quê? Santificação. Vários outros textos confirmam que ao encontrarmos Jesus e nascemos de novo, somos santificados. Em 1 Coríntios 6:11 diz: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. É interessante o processo que nós somos acompanhados quando o Senhor Jesus nos fala que Ele iria para o Pai, mas nos deixaria um Consolador. Quando nós passamos a entender o que isso significa para nós, aquele que vai andar conosco, aquele que vai nos acompanhar, aquele que vai nos orientar, nos apontar, ou seja, Ele quer que nós sejamos igual a quem? O nosso exemplo, Jesus Cristo. Todo o passado de pecado foi removido e a sujeira espiritual foi lavada. Tornamo-nos novas criaturas e as coisas velhas já passaram. A Bíblia mostra que
depois de termos passado por essa santificação, ainda há necessidade de algo mais, pois o mesmo texto também diz, chamado a serem santos. É uma parceria, na verdade. O que Jesus começou agora deve ser mantido e desenvolvido por cada um de nós. É por isso que é uma parceria, na verdade. Agora depende da nossa atitude, depende da nossa disposição. Uma palavra que a gente ouve sempre é tomar uma posição. Muitas pessoas erguem as suas mãos e aceitam ao Senhor Jesus, mas são apagados, não tem luz nela, não tem vida. O que está faltando? O passo inicial já foi dado. Jesus Cristo já pagou um preço, você foi justificado, santo. Falta a nossa disposição em reconhecer nele que nós somos pecadores e precisamos caminhar em novidade de vida. Em Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sem santificação nós não veremos a Deus. Como não veremos a Deus? Como que Ele vai se mostrar a mim se eu não me santifico? A Bíblia está falando de um processo. Essa carta que a gente leu do apóstolo Paulo foi dirigida a pessoas cristãs. Portanto, havia passado pela santificação inicial do nascimento. O valor que Deus dá para santificação significa estar purificado no aspecto moral e cerimonial. Se ao entregar a tua oferta e você tem algo contra o teu irmão, a gente sempre ouve isso, né? Se você vai entregar a sua oferta e tem algo contra o teu irmão, não entregue, porque sem santificação ninguém verá a Deus. É interessante que no Velho Testamento, quando se fala em santificação, a gente vê muitas figuras que tinham o seu valor. A Bíblia fala que Deus santificou o sábado, que os sacerdotes, eles eram santificados ao Senhor. O sumo sacerdote, para que ele pudesse entrar no Santo dos Santos, ele vestia uma roupa consagrada ao Senhor, e na sua testa ele usava uma lâmina de ouro, escrito, santidade ao Senhor. Era com aquela roupa que ele entrava no Santo dos Santos. E hoje nós somos sacerdotes do Senhor. O templo do Senhor era santificado. Quando o templo de Salomão foi erguido, foi feito tantos sacrifícios consagrando ao Senhor, porque senão Deus não ia aceitar. Deus é completamente e perfeitamente santo, e Ele santifica o seu povo. Lá em Levítico 22:32 diz: não profanem o meu santo nome, eu serei conhecido como santo pelos israelitas, eu sou o Senhor que os santifica. É Deus que nos santifica. E o primeiro ponto que eu queria falar é: sede santos porque eu sou santo. A gente já falou agora há pouco que Deus fez o start inicial, o processo de início. Deus não nos daria uma ordem se não fosse possível cumpri-la. Ele mesmo é quem nos purifica. Então, se o Senhor fala sede santo, Ele vai garantir que tudo que você precisa para isso acontecer vai estar disponível para você. Basta somente o que de nós? Disposição, crer. É interessante que eu achei um texto no Velho Testamento para justificar tudo que nós já sabemos. O profeta Isaías, quando ele foi chamado pelo Senhor, ele cita na sua palavra de um rei chamado Rei Uzias.
Esse rei era um rei que ele começou a governar muito novo e ele fez aquilo que dava prazer ao Senhor. Então, ele foi se fortalecendo. Naquela época, esse rei, ele já tinha a ideia de construir, por exemplo, armas de guerra, lançadeira de pedra, algo assim bem moderno para aquela época, né? E ele foi se fortalecendo. Quando ele tinha um exército numeroso, o que foi que ele fez? Ele achava que ele poderia entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. E a palavra diz que isso era designado somente para um certo grupo, que era os filhos de Arão. Outro não podia fazer. Por quê? Porque Deus consagrou a família de Arão para fazer isso. E o que foi que ele fez? Ele pegou o incensário, já fortalecido, cheio de si, sendo abençoado pelo Senhor, ele pegou o incensário e entrou para oferecer incenso ao Senhor. Os sacerdotes chegaram e falaram para ele: olha, saia daqui, você não tem atribuição na casa do Senhor. E ele mesmo assim quis oferecer ao Senhor o incensário, e na mesma hora ele ficou leproso. Ele passou a viver numa casa e o seu filho começou a reinar em seu lugar. Com Deus, a gente não brinca de ser crente, a gente não brinca de santidade. Deus é santo demais. Se a gente lê lá em Isaías 6, de 1 a 13, diz o seguinte: no ano em que o rei Uzias morreu, aí o profeta fala sobre o rei Uzias. É interessante que ele cita o rei Uzias e a palavra faz referência do próprio Isaías. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuro e vivo no meio de um povo de lábios impuro. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Alguma coincidência com o Senhor Jesus? Jesus é a brasa viva que Deus tirou do altar para nos purificar. E é interessante que tem versículo que comprova isso. Isaías, ele fez o que nós precisamos fazer no dia a dia. O rei Uzias se achava todo poderoso e recebeu a paga disso. Isaías não. Ele chega diante do Senhor e ele se humilha. Ele reconhece que é um homem que vive no meio de um povo de impuros lábios. Alguma coincidência conosco? Alguma coincidência? Lá em Romanos 10, 9 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Maravilhoso, não é? A palavra do Senhor está confirmando o que aconteceu lá com Isaías. A brasa viva tocou na sua boca e o justificou. E hoje, com a nossa boca, nós somos salvos também pelo Senhor Jesus. O Novo Testamento ensina que o crente é santificado de uma forma posicional perante Deus. Ou seja, quando nós somos santificados,
é de uma posição diante do Senhor. Ele fala assim: agora eu te aceito, porque você agora está posicionalmente santificado perante mim. Lá em 1 Coríntios 1, 2 e o 30 agora diz: a igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que estão em toda parte, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. É interessante que a palavra do Senhor nos remete em tantas parábolas sobre isso. E se a gente for pensar sobre a parábola do filho pródigo, é justamente isso. É um filho que tinha tudo, um filho que negou o pai, que torrou o dinheiro do pai, que foi para a sarjeta, e ele reconhece e volta ao pai. Aquela minha palavra no começo, somos nós, reconhecendo que nós somos, sem ele, nós não somos nada. E agora que já sou santo, posso fazer o que bem entender. Eu acho que aquelas pessoas que são tendenciosas a viver no pecado, acham que agora sou santo, eu vou fazer agora o que eu bem quero. Mas o segundo ponto diz que não, desenvolva a sua santidade. O que você faz com a santidade que foi instituída em você através de Jesus? Jesus nos deu um presente, o que eu faço com ele? É interessante que os carnavalescos, eles se santificam mais do que muito crente. Vou explicar agora o porquê disso. Eles jejuam para o carnaval. Mas como assim? Vocês acham que aquelas mulheres que se apresentam lá, elas não deixam de comer para se apresentarem formosas? É um jejum para o Deus deles. Eles entregam as suas ofertas também. As roupas que eles usam é caríssima. Eles passam o ano inteiro economizando para se apresentarem. É uma forma de ofertar ao Deus deles. Eles ensaiam arduamente para fazer a coisa perfeita. E no final eles celebram com muito ardor, com muita alegria. É a forma deles se consagrarem ao Deus que eles creem. Totalmente contrário àquilo que o Senhor espera. Mas por que eu fiz essa relação? Porque às vezes nós estamos na casa do Senhor, somos justificados, temos a bênção de Deus sobre nós, e nós nos acomodamos numa vida miserável de fé, pequena de fé. Eu vejo muitas pessoas dentro de uma lama e não consegue sair dela. A vida não se desenvolve porque você não busca mais do Senhor. Deus, Ele requer de nós uma busca pela sua presença, não só de vez em quando, é diariamente. Em Romanos 6, 11, 13 diz: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereça os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de justiça, antes ofereçam-se como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os seus membros. E ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumento de justiça. Essa palavra aí, vocês podem ler ela depois, porque ela vai martelar na cabeça de vocês. Apresentem-se, principalmente o seu corpo.
nós estamos sendo santificados experimentalmente, ou seja, na prática, porque a teoria nós já conhecemos de cor e salteado. Nós sabemos como deve fazer, mas nós precisamos manter essa posição em Cristo de santidade. Devemos deliberadamente seguir por meio de santificação. Tem dois meios que eu vou falar somente. O meio externo de santificação, que é a palavra de Deus. Lá em João 17 diz: o Senhor Jesus Cristo orou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aí aqui vem justificar o porquê que nós precisamos da leitura da palavra, porque é através da palavra que o Espírito Santo vai pegar essa palavra, a voz viva de Deus que está na palavra, e vai nos levar a uma mudança de atitude, uma mudança de hábitos. Como que eu vou mudar se eu não conheço a palavra? Uma vez que Ele concedeu a Escritura através de sua inspiração, Ele nunca vai trabalhar contra, mas sim através da sua palavra. O outro meio é o interno, é a presença e a direção do Espírito Santo em nossos corações. Quando nós entendemos que a função do Espírito Santo é tirar de nós todo o ranço, tudo aquilo que nós acumulamos durante anos e anos andando longe do Senhor. A função do Espírito Santo é tirar tudo aquilo que nos leva a ser carnais. Essa é a função dele. E como que ele faz isso? Fazendo fluir em nós os frutos do Espírito: a longanimidade, a paz, a bondade, são tantos. E a função dele é que nós venhamos a jogar fora toda a velha roupagem. Isso é santificação. Não é você deixar de fazer uma coisa ou outra. Você vai até deixar de fazer, mas depois que o Espírito Santo falar no seu coração, sem imposição de pessoas, o Espírito Santo, ele vai nos levar a não ficarmos debaixo do domínio do pecado. É interessante isso. É Ele que vai nos conduzir para longe do pecado. O terceiro ponto, em Romanos 3:4 diz: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu filho, seu próprio filho, à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você é um crente carnal? Mas existe crente carnal? Existe. Se você não buscar os frutos do Espírito, você é um crente carnal. Eu digo isso de vivência própria. Eu conheci o Senhor em 89, mas eu não fui muito bem discipulado e eu vivia realmente um pé na igreja e uma pontinha do pé no mundo, porque eu comecei a namorar com garotas que não eram evangélicas. E o namoro é diferente. É diferente. Mas eu ia para a igreja, chorava, e depois estava lá namorando com uma menina que não conhece o Senhor, que não tem o temor do Senhor, que a visão dela é os desejos da carne, tudo aquilo que envolve prazer. É por isso que a Bíblia fala tão claramente sobre o jugo desigual. Então,
Pode um crente ser carnal? Pode. Se ele não buscar o Senhor com sinceridade, esse mundo facilmente, você não precisa fazer nada. Só ande que ele vai te conduzir para longe do Senhor. É por isso que a presença do Espírito Santo em nossa vida nos leva à santificação. O terceiro ponto, a nossa santificação é a vontade direta e perfeita de Deus para nós. Lá em 1 Tessalonicenses 4, 3 e 8 diz: porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra, não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Ninguém iluda ou defraude nisso o seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vulo dissemos e testificamos. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isso, não rejeita ao homem, mas sim a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Essa palavra aqui, ela já disse tudo, na verdade. Nem precisava estar aqui pregando para vocês. Nós sabemos muito bem o que precisa ser feito. Nós sabemos muito bem que nós fomos comprados por um alto preço. E a palavra diz muito claramente que nós precisamos abandonar as velhas práticas. E quando eu falo que nós precisamos nos posicionar diante de Deus, eu falo isso com muito conhecimento, porque a gente aconselha muitas pessoas. E nós permitimos, às vezes, que o pecado entre dentro da nossa casa para nós não desagradar aos nossos filhos, a alguém que a gente quer bem, e nós vamos permitindo que o pecado entre na nossa casa. O meu pai, ele tinha uma vida muito devassa, vamos dizer assim. É uma pessoa que ele não conhecia o Senhor, e ele fazia realmente tudo aquilo que a gente faz quando não conhece o Senhor. E eu sempre orei a ele para que ele se convertesse. Vocês já ouviram a minha história aqui. E demorou muito tempo para que ele viesse a reconhecer o Senhor Jesus. E quando isso aconteceu, foi algo assim sobrenatural. Só que ele se converteu fielmente ao Senhor. De um homem tão devasso, ele passou a evangelizar. Eu ligava para ele e ele falava: estou indo hoje evangelizar no setor tal. Eu chorava porque eu falava assim: só um Deus vivo para pegar um homem tão doentio em todas as áreas sexuais que a gente possa imaginar, era ele. E agora ele falando que vai evangelizar. Mas eu sabia que a obra não está completa, porque você passa a sua vida todinha se envolvendo com a prostituição, ou com a mentira, ou com o engano, e tantas coisas que, se fosse falar, a gente ficaria aqui a noite toda. Você passa tanto tempo se alimentando disso, e de repente você reconhece o Senhor na tua vida, e agora, o que faz com tudo isso? E assim foi com ele. Eu percebia muito claramente, e eu falei para ele: pai, o Senhor conheceu a Jesus Cristo, e eu percebo realmente que o Senhor agora é dele. Mas cuidado, Satanás, ele sabe aonde tocar em tua vida, aonde é o teu ponto fraco. Ele não vai te oferecer bebida, porque ele sabe que o Senhor não é dado a bebida. Ele não vai te oferecer poder, porque ele sabe que o Senhor não se importa com isso. Ele não vai te oferecer fofoca, porque o Senhor também não gosta disso.
Eu perguntei para ele: o senhor sabe aonde que ele vai pegar no seu pé? Aí ele falou assim: na área sexual. Eu falei: perfeitamente. Deus, Ele conhece cada um de nós, Ele nos chama pelo nome, e nós somos a menina dos olhos dEle, mas Satanás sabe quem é você, ele sabe tudo sobre você. E eu ouvi do meu pai, ele falou assim: olha, ele já é um senhor de idade, ele falou assim: Satanás mandou uma menina novinha aqui na minha porta. Eu não falei para o senhor? Satanás, amados, ele não quer que você busque a presença de Deus. Ele não quer que os seus pensamentos estejam voltados para aquilo que vai levar você a uma santidade ao Senhor. Ele vai te oferecer aquilo que é o teu ponto fraco. Você sabe o que é o teu ponto fraco. Eu sei os meus pontos fracos. É por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai. Porque a carne é fraca, o espírito está fortalecido, mas nós precisamos vigiar. Diante do que a Sagrada Escritura afirma sobre o texto que nós lemos, a gente vai pegar dois princípios, são vários princípios, mas o primeiro dele é abster-se da prostituição. Esse é o ponto central para que nós nos santifiquemos. Eu posso falar sem medo de errar, que 95% dos homens aqui dentro, eu estou excluindo as mulheres, mas eu até incluiria também elas, menos um pouquinho, já foram envolvidos com a prostituição, com o nosso mal, que é a pornografia, que está tão facilmente disseminada na internet, no celular. Não se tem mais limite. Anteriormente, eu posso falar, porque não tem criança pequena aqui, mas anteriormente era mais difícil você ter acesso a esse conteúdo. Era difícil demais. Você tinha que se esconder para comprar uma revista pornográfica, ou pedir para alguém comprar. Mas hoje não. Hoje o pecado está à porta, batendo na sua porta. E a postura que nós temos que ter diante do Senhor, quando nós estamos, na prática, vivendo uma vida de santidade, nós vamos perceber que nós precisamos tomar uma decisão: a quem eu quero servir? A Deus ou a minha carne? Se for a Deus, saiba que você vai ter um consolador, um auxiliador, que é o Espírito Santo. Agora, se for a carne, você vai ter um ajudador também. Satanás está querendo que você escolha ele, para que ele farte você de tudo que te dá prazer. Tudo que você pensar, ele vai te dar. O maior inimigo da santificação do corpo é, sem dúvida alguma, a prostituição. É interessante notar que esse tipo de pecado não desaparece automaticamente da vida de alguém que nasce de novo. Não é rápido. Não é rápido. A minha fraqueza é essa, na área sexual. E eu vigio as 7 chaves, eu não dou brecha para as trevas. No meu face a face, eu ouvi uma frase do pastor Dene que eu nunca esqueci: tolerância zero ao pecado. Eu não posso flertar com ele, não posso flertar. Tolerância tem que ser zero, porque eu sou consagrado ao Senhor e vocês também. É impressionante a quantia de vezes em que a Bíblia adverte seus leitores, o povo de Deus, quanto ao perigo deste tipo de pecado. Em 1 Coríntios 6:18 diz: fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. É interessante porque o Senhor fala que quando a gente peca contra o nosso próprio corpo. Porque o nosso corpo, ele foi criado para ser a habitação de quem? De Deus.
E ele fala: não peque contra o corpo, é minha morada. Há por trás desse tipo de pecado ainda outras coisas que nós nem percebemos. Paulo está enfatizando na carta aos Coríntios o valor que a santidade tem em relação ao nosso corpo. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? É interessante que quando você decide seguir o Senhor Jesus, vocês têm um novo dono. Vocês não são mais donos de vocês mesmos. Quando nós falamos Senhor, esse Senhor é uma submissão total. Vocês não são mais donos dos corpos de vocês. A palavra diz que tem um novo dono. E Ele quer que esse corpo seja consagrado somente a Ele. Deus criou o corpo do homem com um destino bem definido. Assim como Ele fez o estômago para o alimento e vice-versa, o que revela um propósito e destino bem específico, assim também Ele projetou e idealizou o corpo para ser um santuário. Desde o início, Deus queria fazer sua habitação em nós. Abster-se da prostituição é um imperativo para todo cristão, porque seu corpo é templo. É templo. Deus, quando tinha o templo de Salomão, Ele vinha lá, e lá era o encontro do homem com Deus. Agora não. O nosso corpo é aquele templo. É por isso que o Senhor pede de nós a santificação. O corpo não foi feito pelo Criador para se prostituir, e sim para carregar em si a presença de Deus, o que não pode acontecer quando o santuário é maculado. Possuir o corpo em santidade e honra. Esse texto eu achei interessante que, quando se fala em santidade, santidade é para o Senhor. E a honra é para os homens. Interessante isso, né? Santidade é para o Senhor e a honra é para os homens. Quando você anda em santidade e honra, você está sendo santificado para o Senhor, mas está honrando o teu próximo. As nossas vestimentas têm que falar quem somos nós. Não somos donos de nós mesmos. Foi exatamente isso que Paulo afirmou. Deus nos comprou pelo seu sangue vertido na cruz. Nosso corpo deixou de ser nosso e passou a ser do Senhor. E Ele deseja que glorifiquemos a Ele com o uso correto do nosso corpo. O crente deve ser diferente. Isso não significa que teremos que ter um uniforme. Já foi o tempo, né, da gente ter uma roupagem de que o crente tem que vestir assim e assado. Porque assim, eu fui ensinado que a pessoa que é santa mesmo é aquele que se mostra, que ora em pé, em alta voz e tudo mais, mas a santidade, ela é no secreto. Só o Senhor conhece. E nós conhecemos através de quê? Fruto. A sua esposa vai saber se você é um homem de Deus pelos frutos. O seu esposo vai saber se você é uma mulher de Deus pelos frutos. Palavras são apenas palavras. Tem um filme que eu assisti há muito tempo atrás, ele é de 1998, e eu gosto muito de filme, O Resgate do Soldado Ryan, com Tom Hanks e outros atores lá. Ele conta a história de uma guerra onde uma família tinha enviado 4 filhos para a guerra. E aí só um dos filhos estava vivo. Já tinha morrido 3 filhos. E o comando do exército não queria entregar para a família 4 caixões. E eles decidiram, então,
mandar um pilotão especial para resgatar esse soldado chamado Ryan. E aí, todos aqueles soldados, eles vão nessa missão, são os mais bem capacitados, e eles vão conversando entre si, quem será esse soldado? Será que ele ganhou o prêmio Nobel e está no meio da guerra? Quem será esse soldado? E eles iam confabulando isso, e aí um falou assim, eu acho que ele descobriu a cura do câncer, porque para tantos homens irem resgatar esse soldado, ele deve ser realmente muito especial. E aí, o que acontece? Aquele pilotão, ele morre. Quase todos morrem. E eles conseguem trazer o soldado Ryan. E Tom Hanks, na última palavra dele, antes dele morrer, ele usa uma expressão que ela serve para cada um de nós. Ele fala, faça valer a pena. Todo o sacrifício desses homens, faça valer a pena. E eu digo isso a você hoje. O sacrifício de Cristo na cruz, se nós pudéssemos visualizar o que Ele fez por nós, nós viveríamos uma vida diferente da que nós vivemos hoje. Faça valer a pena todo o sacrifício. Se nós caminhamos como igreja, nós precisamos caminhar em santidade, em novidade de vida. Se está faltando esse fogo dentro de você, de querer buscar o Senhor, peça a Ele. Se está faltando esse desejo de buscar o Senhor, porque às vezes você vai esfriando na fé. Se você não tem vontade, queira ter vontade. Peça a Deus, faça valer a pena. Rejeitar a santificação é rejeitar a Deus. É uma ação conjunta. Muitos fazem pouco caso dessa mensagem de santidade e acham que estão desprezando o seu pastor, a liderança, mas o que a palavra de Deus de fato ensina é que quem assim o faz está rejeitando o próprio Deus e não os homens que Ele levantou para proclamar suas verdades. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Não verá a Deus. Se você quer ter uma intimidade com o Senhor, se você quer ver Deus, como que eu vejo Deus? Sentindo a sua presença. Como que eu vejo Deus? É sentindo prazer em estar com Ele. Se você não tem sentido prazer em se ajoelhar e falar com seu Pai, se você não tem prazer na sua palavra, ter prazer em entender o que Deus quer fazer em minha vida, se você não tem prazer, peça perdão ao Senhor. Ainda dá tempo. Eu, cerca de poucos anos atrás, tantos anos que eu tenho de caminhada com Deus, e eu me percebi não fazendo nada para o Senhor. Como assim? Eu nunca me consagrei como eu tenho tentado me consagrar esses anos. E nas minhas orações a Deus eu digo, Senhor, me perdoa. Mais de 20 anos que eu digo que sou teu filho, mas os frutos do Espírito não têm fluído da minha vida. Não tem fluído. A mensagem que eu tanto digo pregar, eu não estou vivendo. Deus quer fazer de cada um de nós instrumento do derramar da presença dEle sobre a nossa casa, sobre nossos filhos e principalmente sobre a sua intimidade com o Senhor. Tudo tem que começar de você. Eu não posso esperar que a minha casa busque o Senhor se eu não buscar o Senhor.